Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar hoje sobre estorvo. Bom, pessoal, esse vídeo faz parte do projeto Meu Caro Chico, que eu e o Nicolas, do canal Las Hojas Muertas e Outras Hojas, estamos fazendo, lendo toda a obra do Chico Buarque. Nós já lemos os 4 livros dele de teatro, o Fazenda Modelo e agora o segundo livro dele, Estorvo, lançado em 91, muito tempo depois, né? Acho que chega a ser 20 anos depois do Fazenda Modelo. O que acontece é que esse livro ele marca uma nova fase na obra do Chico. Se durante a ditadura militar ele escrevia peças que eram muito socialmente engajadas, aqui a gente vai ter outra coisa. Por quê? Primeiro, existe uma demanda de seu tempo, né? A ditadura militar demandava dos artistas que eram socialmente engajados que se contrapusesse a ela. Depois, a gente é até legal comentar que o teatro é muito ligado a isso, né? Porque o livro vai muito menos para as pessoas do que o teatro, principalmente naquela época em que o acesso era maior. E aqui a gente tem uma volta do Chico para uma questão introspectiva, uma questão mais egoísta, não de uma forma pejorativa eu falo isso, mas exatamente ele se volta para o ser como indivíduo. Em Estorvo, especificamente, é o livro que eu não tinha lido ainda e eu gostei bastante de ler. Ele já me puxou várias questões que eu lembro de ter visto em outros romances dele, que a gente ainda vai ler, como Benjamin e Budapeste, que são os próximos 2. Aqui em Estorvo a gente tem um ambiente muito onírico. O personagem principal nos joga numa narrativa sem muita informação. É como se ele dissesse que depois de sonhos intranquilos acordou em sua cama numa forma de barata. Realmente tem essa pegada kafkiana, porque a gente começa o livro sabendo que o protagonista está em casa, ele recebe uma visita e aí ele se assusta e sai de casa e ele fica vagando. Ele não volta pra casa dele. Ele vai pra casa da esposa, pra casa da irmã, pensa na casa da mãe, vai pra chácara da família, vai pra todos os lugares, menos pra casa. E é muito interessante porque em diversas passagens desse livro, ele fala do passado dele, da família, da chácara da família e da irmã com muito carinho. E ele se enxerga fazendo parte desse espaço. Já adulto, ele não se enxerga. Todo mundo ali ele vê como superior a ele. Então ele vê que todos têm dó, que todos ajudam porque não tem muito o que fazer. Então dão dinheiro, dão apoio, dão espaço para ele, porque ele tá lá, afinal de contas, e eles talvez se veja como um estorvo. Inclusive o protagonista carrega o tempo todo com ele diversas coisas que o incomodam. Então quando a irmã dele entrega dinheiro para ele, e ele pega o ônibus, ele fica incomodado, pensando no dinheiro no bolso, sobre ser roubado, sobre estar no ônibus. Depois ele tá carregando joias, e ele fica se perguntando quando vão descobrir que ele pegou aquelas joias, quem que vai descobrir, se ele vai separar de algum lugar. Depois tem um momento em que ele tá com uma mala cheia de maconha, que essa parte é mais legal pra mim, porque dão uma mala pra ele de maconha, né, o contexto eu não vou contar muito, porque senão não tem muita graça. Mas nunca fica muito claro se o protagonista deveria vender aquela maconha, deveria só segurar aquela maconha por um tempo, deveria entregar para outra pessoa, deveria consumir aquela maconha, porque nada acontece, ele só carrega para cima e para baixo. Ele fica em lugares públicos com esse negócio, que é proibido, e ele passa por vários momentos em que sabem que tá cheio de maconha, e ele vai e continua, em vez de pensar em colocar em algum lugar, né? Até vem o vislumbre dele de colocar em alguns lugares, mas ele sempre fica pensando em como vão descobrir, o que vão fazer com aquela mala. Então, sempre esse estorvo, assim como ele se vê para a família, para a ex-mulher e para os amigos, como um estorvo. Esse livro também me lembrou muito o filme do Kubrick, o De Olhos Bem Fechados, naquele momento que o Tom Cruise, que é o protagonista, fica andando pela cidade, vai na casa da prostituta, etc. Que é baseado num livro também, né? Que é O Breve Romance de Sonho, do Arthur alguma coisa. Enfim. Esse ambiente, essa coisa de não ficar andando, do ficar vagando, do não ter o seu espaço. Tem um momento também que é citado que algumas pessoas invadiram essa fazenda, essa chácara da família. Então é mais um espaço que é ocupado por outras pessoas, porque o protagonista não consegue ocupá-lo por si próprio.
A relação dele com a irmã beira o incestuoso. Então, muitas vezes ele tá descrevendo, ele fala, olha, tem um espelho no banheiro, e eu tenho certeza que o meu cunhado, quando olha a minha irmã por ele, consegue vê-la em todas as suas faces, todo o seu corpo. E aí você fala, cara, isso é o que um amante pensaria, né? E muitas vezes, quando ele volta no passado, essa proximidade com a irmã também é muito grande. E tem uma protagonista aqui, acho que isso é interessante de falar, porque pode causar gatilho em algumas pessoas. Tem uma personagem aqui que mora na fazenda, que é uma criança, uma garota. E por diversas vezes, quando ele fala dela, quando ele interage com ela, eu fiquei na expectativa de que em algum momento ele fosse abusar dela de alguma forma, né? Física ou simbolicamente. E isso não acontece, mas acontece com outro personagem. E o protagonista não faz nada com relação a isso. E eu fiquei me perguntando muito depois da leitura o que aquela cena, que ela é rápida, ela é forte e ela não tem consequência, significa. E eu pensei que ela pudesse trazer pra gente como se fosse sabe, uma repetição de algo do passado, como se aquilo já tivesse acontecido antes na fazenda, talvez com a irmã do protagonista. E por isso ele não se incomoda com o ocorrido. Acontece também uma cena que é de estupro, de abuso, mas ela não é contada. Eles fazem referência a ela diversas vezes. Então tem um personagem que vira pro protagonista e fala: você sabe o que fizeram com ela? Você sabe? Ele diz que sim, mas em momento nenhum nos é contado. Esse livro tem a lógica do deixar perdido que eu tive em A Invenção de Morel. O narrador te joga na história no lugar onde ele tá. E ele não se preocupa em te contar backgrounds e coisas que serviriam para construir essa narrativa. E aí, conforme ele vai tendo novas vivências, você vai preenchendo as lacunas anteriores com essas informações. Eu acho que, assim, se você vai muito desprevenido, você pode fazer como eu e ler e achar que tinha perdido alguma coisa. Eu voltei, procurei informação, olhei resenha no YouTube e não conseguia perceber o que estava acontecendo. Aí eu mandei mensagem pro Nicolas e falei: Nicolas, tô perdida. Ele falou: continua que é assim mesmo. E aí foi que foi. Como vocês podem ver, é um livro completamente diferente dos anteriores. Eu acho até que tem uma tendência aqui nesses próximos livros aos vídeos serem mais curtos, né? Os vídeos estavam por volta de 20 minutos quando a gente estava falando das peças. Acho que agora acaba, pelo menos no meu caso, acabam se encurtando por essa temática. A gente sabe que o Chico Buarque tem essa questão nos romances de ser um autor branco com problemas de criatividade, com problemas fúteis, né, da branquitude de classe média, mas acaba que a experiência de leitura do Chico Buarque é sempre muito prazerosa. E disso eu tenho uma ótima lembrança de Budapeste, que sinceramente é o romance que eu tenho mais interesse em reler e de me reencontrar com aquelas personagens. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenho certeza que o Nicolas vai poder acrescentar muita coisa no entendimento de vocês. Então passa no canal dele, dá uma olhadinha no vídeo dele também. Daqui a 2 semanas a gente tem, então, a resenha de Benjamin, que eu tô com medo de ler, porque eu lembro que eu não gostei desse livro, mas a única coisa que eu me lembro dele é que tem uma pedra em formato de elefante. Então vamos ver como é que eu me saio nessa releitura. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal de Canal Mulher com Meu Rosto, que vai aparecer aqui. Visitem também o canal do Nicolas, que eu vou deixar aqui embaixo. E se divirtam com os videozinhos que vão ficar aqui do lado. Um beijo e até a próxima.